O tempo do fim, Deus ele brada em todo o tempo e ele vai continuar bradando ou falando. No livro de Oséias, capítulo 4, versículo 6, Deus inspira o profeta Oséias e Oséias escreve: o meu povo não quer saber de mim e por isso está sendo destruído. E vocês, sacerdotes, também não querem saber de mim e esquecer as minhas leis. Portanto, eu não os aceito mais como meus sacerdotes, nem aceitarei os seus filhos como meus sacerdotes. É um versículo que fala que o povo perece por falta de conhecimento. Por falta de conhecer a Deus, o povo está perecendo. Quando a gente lê a Bíblia e enxerga que existe essa possibilidade do povo sofrer por falta de conhecimento, uns acreditam e outros não acreditam, uns querem fazer vista grossa e outros não querem fazer vista grossa. Por quê? Porque existe dois lados no ser humano, um lado espiritual e um lado material. Quando é falado no espírito, quem está na matéria não aceita, justamente baseado nisso aí. Ou o fanatismo por aquilo que o ser humano faz, por aquilo que o ser humano quer, não faz ele enxergar a realidade espiritual da palavra de Deus. Palavra que Deus falou ao nosso irmão Daniel, no capítulo de número 2, certo? Daniel, capítulo de número 2, é simples e fácil. É só a gente ir lá na Bíblia, no livro de Daniel, capítulo de número 2, certo? E a gente vai encontrar no capítulo de número 2 a interpretação do sonho de Daniel. Por quê? Porque o rei Nabucodonosor teve um sonho, ele sonhou, e não existia naquela época bruxo nenhum que podia interpretar o sonho dele. Isso está registrado no livro de Daniel, capítulo 2, o versículo de número 28, certo? O versículo de número 28, está escrito isso aqui, ó. Versículo de número 28. Mas há um Deus no céu que explica mistério. Foi por meio do Senhor que ele fez o Senhor saber o que vai acontecer no futuro. E agora, ó rei, eu vou explicar o sonho e a visão que o Senhor teve quando dormia. Os versículos que antecedem esse versículo, se você ler, o rei ia mandar matar todos os bruxos. Todos os bruxos o rei ia mandar matar. Por quê? Porque não tinha quem interpretava o sonho dele. E ele estava angustiado por isso. Aí mandou chamar Daniel. Aí Daniel vai e interpreta o sonho do rei. Pode ler o capítulo aqui se você quiser ler. E o sonho que o rei teve foi: o rei sonhou com a estátua. A estátua era grande, certo? E era dividida, certo? Praticamente em 4 partes: cabeça, braço e peito, ventre e coxa, perna e pés. Esse foi o sonho que o rei teve da estátua. Então a estátua estava dividida praticamente nisso. Então o que significava isso? Cabeça da estátua significava ouro. Braço e peito da estátua, prata. Ventre e coxa da estátua, bronze. Perna e pés da estátua, ferro e barro. Qual seria o significado disso, desse sonho desse rei? Então, quando Daniel ele tem esse sonho, quando o rei tem esse sonho e manda chamar Daniel, e o sonho era esse, então, a cabeça da estátua significava o rei da Babilônia. Quem era o rei da Babilônia? Nabucodonosor. Ele era que estava governando lá na Babilônia. Então,
Daniel disse para ele, olhe rei, a cabeça da estátua significa o seu reino. E o reino da Babilônia, que foi Nabucodonosor, ele governou do ano 606 ao ano 539 a.C. Só que Daniel disse, a cabeça da estátua é ouro, é o Senhor governando. Braço e peito da estátua, que é prata, vai ser os médios persas que irá governar. Então o Senhor vai perder o reinado para os médios persas, do ano 539 ao ano 531. Então Nabucodonosor estava no poder, mas ele ia perder o reinado para os médios persas, que era prata, bronze, ventre e coxa da estátua, que seria os gregos. Então, os médios persas iam perder para os gregos iam tomar o reinado dos médios persas. Perna e pés, que seria ferro e barro, aí seria Roma. Roma tomou o poder dos gregos. Isso aconteceu no ano 646, certo? Antes de Cristo, há 476. Isso está escrito no livro de Daniel, capítulo 2. Então, Nabucodonosor, que era a cabeça da estátua, que era ouro, perdeu para os médios persas, que era prata. Os médios persas perdeu para os gregos, que era bronze. E os gregos perdeu para Roma, que é ferro e barro. Dentro desse reinado, ferro e barro é aonde nós estamos. Se todos os reis que passaram perdeu, como Deus deu a interpretação Daniel, por que que onde nós estamos não vai perder? Vai perder sim. E eu vou lhe mostrar aqui para você ver o que vai acontecer. Nós estamos vivendo no reinado de barro e ferro, que seria terra misturada com ferro. Se você colocar um ímã na terra, você vai ver que o ímã vai capturar o ferro que está na terra. Então, é uma mistura. Por isso que hoje você tem deputado estadual, deputado federal, governador, senador, o presidente desse país, o presidente de outro país, e aí uma mistura. Essa mistura. Nós estamos vivendo, a Bíblia chama de, nos últimos dias de preparação. Isso está escrito aonde? Está escrito no livro de Mateus, a partir do capítulo de número 24, certo? Nós vamos lá para o livro de Mateus. Livro de Mateus, capítulo de número 24. Mateus, capítulo de número 24, versículo 4 começa já narrando aqui, certo? O versículo 4 diz o seguinte: Jesus respondeu: tome cuidado para que ninguém engane vocês. Ninguém engane vocês. Versículo 5. Ninguém engane vocês, porque muitos vão aparecer fingindo ser eu e dizendo, eu sou o Messias. E enganarão muitas pessoas. Certo? Enganarão muitas pessoas. Versículo de número 10 do mesmo capítulo. Nessa época, muitos vão abandonar sua fé e vão trair e odiar uns aos outros. Uns aos outros. Versículo de número 24. Versículo de número 24 diz o seguinte: porque aparecerão falsos profetas e falsos messias que farão milagres e maravilhas para enganar, se possível, até o povo escolhido de Deus. Dentro desse período, certo, dos últimos dias, que é o que nós estamos vivendo na Terra, aumento dos falsos profetas e da transgressão religiosa dentro da igreja, aumento de crimes, desgraça, desprezo da lei de Deus, certo? Aumento de guerra, fome e terremoto, diminuição de amor e da feição no lar, perseguição mais severa do povo de Deus ou com o povo de Deus. Aqueles que se mentem firmes serão salvos, de jeito nenhum. Aqueles que se mantêm firmes
serão salvos. Dentro de todo esse período, quem se manter firme serão salvos. O evangelho será pregado ao mundo inteiro. O Espírito será derramado sobre o povo de Deus. Nós estamos vivendo no tempo do fim. Aí é guerra, é peste, é fome, é falta de amor, certo? É falta de amor. E isso aí as pessoas pensam que é seu fulano que está trazendo, que é seu Beltrano que está trazendo, a falta de amor, a guerra, certo? A destruição de um ser humano com outro ser humano. Aí fulano está pensando que é culpa do governo fulano, que é culpa do governo cicrano. Não existe culpa de ninguém. Isso é cumprindo aquilo que a Bíblia diz que vai cumprir, certo? Como o povo não tem conhecimento do lado espiritual, do que vai acontecer com esta nação, aí fica colocando a culpa em fulano, a culpa em cicrano e a culpa em Beltrano, que na verdade não é culpa de ninguém, é para se cumprir a palavra de Deus. Isso é para acontecer um evento chamado arrebatamento da igreja. Os crentes devem estar prontos a esperar constantemente por esse evento eminente, o próximo, certo? Que irá acontecer. Isso está registrado no livro de Mateus, capítulo de número 24, certo? Capítulo 24, versículo 42 e 44, certo? Capítulo 15, versículo do 1 ao 13, livro de Marcos, capítulo 13, versículo 33 e 37, Lucas, capítulo 12, versículo 35, certo? Todos esses textos que eu falei, está escrito justamente o arrebatamento da igreja, aquilo que Deus irá fazer com a igreja. Então, meu querido, minha querida, esse negócio de fanatismo por fulano, por Beltrano, por cicrano, que diz que vai consertar, que diz que vai resolver, é falta de conhecimento da palavra de Deus, é falta de conhecer o que Deus já determinou para esta nação. Vai acontecer sim, as pessoas vão se destruir sim, os governos vão perder os valores sim, não é culpa de fulano, não é culpa de Beltrano, não é culpa de cicrano, é para se cumprir o que está escrito na Bíblia. Você que não tem conhecimento da palavra de Deus, você que ainda falta entender o motivo da palavra, o porquê da palavra, porquê que existe ainda um povo que prega, porquê que existe ainda um povo que não adere, essas pessoas que se envolvem dentro da macumba, porquê que essas pessoas que se envolvem no meio do candomblé, o povo de Deus não adere a essas pessoas, porque o governo do anticristo vai ser implantado pelo lado da macumba. O governo do anticristo vai ser um governo que não vai querer organização, vai querer destruição. O governo do anticristo vai ser um governo que não vai querer progresso, vai querer que as pessoas se acabem, se esbagace, certo? Se desfaça. É por isso que eles vão destruir as famílias e todos que estão na face da terra, porque eles querem bagunça. E não tem um ser humano na face da terra que irá consertar o sistema chamado mundo. Daqui para frente vai ser só bagunça, vai ser só destruição, vai ser só desmantelo. Por quê? Porque é para se cumprir a palavra de Deus. Se você não acredita, é problema seu. Mas já aconteceu com Nabucodonosor, com os persas, médios persas, com Roma, que não manda mais em nada, porque quem podia mandar no sistema do mundo chamava-se Roma, porque existe mais católicos do que protestantes, mas que também não manda. Por que não manda? Porque Roma já perdeu o seu poder. Roma já perdeu o seu poder. E se já perdeu o seu poder, significa que o reino de Jesus está prestes a vir. Significa que a grande tribulação está prestes a ser implantado pelo anticristo. Significa que o evento eminente ou próximo, que é o arrebatamento da igreja, está prestes a também acontecer. Mas para que isso aconteça, é necessário
que essas coisas aconteçam. É necessário que haja bagunça, é necessário que haja destruição, é necessário que haja essas coisas todas. É necessário que haja bagunça das bagunças dentro da face da terra, para as pessoas saberem que Deus está permitindo isso, para o povo aprender e saber que tem um Deus no controle de todas as coisas.